Fala galera do meu canal, Paulista Plays na voz. Hoje vamos analisar as rodadas dos estaduais, começando pelo Campeonato Paulista, né? Mas antes disso, curte, comenta, compartilha aí para me ajudar, né, galera? Isso me ajuda muito, é meu trabalho. Aproveita e dá uma passadinha no vlog que vai estar aí no card acima sobre o jogo, né, que eu fui no Campeonato Carioca filmar para vocês, mostrar como é um Campeonato Carioca, um dos estádios do Campeonato Carioca, que foi o jogo Bangu Nova Iguaçu, e vai ter muito mais vlog vindo aí. Então, galera, começando pro Paulistão, vamos começar a falar do Palmeiras, né? O Palestra, né? O Palestra que desse 3 jogos, né? O Paulista já tem 3 jogos, teve 2 vitórias e um empate. Hoje venceu o Santos 2-1, né? Primeiro tempo pífio das duas partidas, dos dois times, né? Mas o Palmeiras ainda conseguiu controlar mais o jogo, conseguiu buscar os contra-ataques, porém com algumas observações, né? Eu acho que o time do Palmeiras tá bem, né? Tá bem entre aspas, né? Porque ele acho que ainda falta ali uma contratação, duas, ali um centroavante, né? Que desculpa, o Rony não dá, o Rony só quer fazer gol de bicicleta. No segundo tempo ele cai, ele tenta dar uma bicicleta ali absurda, que eu não entendi o porquê que ele foi fazer isso. E foi isso, né, galera? Eu acho que o Palmeiras, o Rafael Veiga, cada dia mais está jogando melhor, né? O segundo tempo que foi interessante, né? O Palmeiras começou bem, o segundo tempo já começou em cima do Santos, dando um susto, né? Depois o Santos retraiu, né? Não conseguiu sair, o Palmeiras foi lá e fez um gol, um golaço do Rafael Veiga, né? Além que você conhece o Flaco Lopes também. Eu acho que o Flávio Lopes é um bom jogador. Para mim, o destaque do Palmeiras na partida foi o Rafael Veiga, com certeza. Eu sei que muitos torcedores do Palmeiras estão aí criticando o Everton, mas o Everton acho que não tem culpa em nenhum lance. Pode ter culpa no gol contra o Novo Horizontino, né, que falhou, mas contra o Inter de Limeira não. O Palmeiras vem de um empate contra o Novo Horizontino 1-1, gol no final, e uma vitória suada contra o Inter de Limeira, e hoje ganhou o clássico da saudade, né, contra o Santos. E o Palmeiras, próximo jogo contra o Bragantino, fora de casa, lá em Bragança, né? Às 9h35, né? Às 7h30, quer dizer. Que no final de semana vai ter a final da Supercopa contra o São Paulo. Só um aviso, vai ter vídeo sobre isso. E o Palmeiras foi isso. E o Santos, falando do Santos, né? Olhando para a tabela, o Santos é o líder. 3 jogos, 2 vitórias e uma derrota. Hoje perdeu, né? Estreou ganhando o Botafogo em Ribeirão 1-0, uma partida sólida defensiva do Santos, e quanto a Ponte Preta também fez uma partida interessantíssima, venceu de 3-1, né? O primeiro tempo primoroso do Santos. Próximo jogo do Santos contra a Água Santa. Eu acho que o Santos acertou bastante na contratação do, do Otero, acertou, né, do Juliano, né, que se machucou, o Gil também, a gente falou que era velho, mas está jogando uma boa partida no Santos, né? E o Santos, eu acho que tá com um time legal, pode disputar a Série B, mas devo salientar que o Santos ainda está em reconstrução. O Palmeiras tem um time mais sólido, por isso que o Palmeiras ganhou o Santos por 2-1. Mas o Santos vendeu caro a vitória para o Palmeiras, então eu acho que o torcedor do Santos tem que estar orgulhoso do Santos, que está fazendo até agora um campeonato paulista justo e interessante. Agora falando um pouco do Corinthians, né, que perdeu de novo pro São Bernardo, né? Para mim, São Bernardo é a surpresa do Paulistão até aqui, né? 3 jogos, 2 vitórias e um empate. São Bernardo tá em segundo, né? O líder do grupo é o São Paulo. O Corinthians, né, não consegue fazer um bom futebol. Contra o Guarani ganhou, mas só que o Guarani no segundo tempo conseguiu jogar mais que o Corinthians. Contra o Ituano, o Corinthians foi uma partida pífia. Contra o São Bernardo, acho que foi pior, porque o São Bernardo estava com um jogador a menos e o Corinthians conseguiu perder. No primeiro tempo, o São Bernardo direto com um jogador a menos, o Corinthians não criou de forma nenhuma. Não criou, acho que isso foi o pior do Corinthians. Não criou, o Yuri Alberto ainda não encaixou no Corinthians, o Raniel ainda. O primeiro tempo foi mal, mas no segundo tempo foi bem. Acho que o Corinthians ainda pode crescer nesse campeonato. O próximo jogo do Corinthians é contra o São Paulo, é o majestoso terça. Vai ser um jogo adiantado, né? Porque o São Paulo tem um jogo no domingo importante contra o Palmeiras. E eu acho que o Corinthians tem que crescer, tem que abrir o olho, ligar o alerta, né? A sequência do Corinthians é o São Paulo,
Aí depois pega o Novo Horizontino em casa. Mesmo sendo o Novo Horizontino, vai ser um adversário complicado, né? Então, acho que o Corinthians tem que fazer contratação, tem que reforçar a zaga e reforçar o meio-campo, né? E também reforçar a lateral esquerda, né? E conseguir munir o Yuri Alberto com mais chances. O Yuri Alberto ainda é um bom jogador pro Corinthians, mas só que eu vejo ainda crescimento nele ainda na temporada, mas só que ele tem que botar a cabeça no lugar, né? A fase é ruim, mas uma hora vai fazer o gol e vai dar alegria pra torcida corintiana. E agora vamos falar um pouquinho de São Paulo, né? São Paulo que tá invicto, 2 vitórias e um empate, estreou bem contra o Santo André, fazendo 3-1, né? Aquele jogo da chuva lá no Morumbis, né? Não sei porque botaram Morumbis, né? Mas pra mim sempre vai ser o Morumbi. Desculpa, torcedor de São Paulo. Depois empatou com o Mirassol 1-1, que teve aquele lance lá polêmico, né? Que o Muralha não ia pegar aquela bola nem a cacete. Desculpa, não ia pegar aquela bola. Se pegasse aquela bola, eu mudava meu nome. Porque ele falhou no primeiro gol, no segundo gol ele não ia pegar. E o São Paulo fez uma partida ok contra a Portuguesa, né? O Portuguesa segue, acho que 14 jogos sem vencer o São Paulo no Morumbi. E o São Paulo fez uma boa partida, né? O gol, como pode ver, 45 pessoas, um ótimo público. O Luiz Gustavo, que estreou, fez o gol da vitória no primeiro tempo. Pô. E o São Paulo, próximo jogo, encara o Corinthians, né? Na Arena Corinthians. Vamos ver se o jejum acaba, né? Porque se não acabar esse ano, não acaba nunca mais. São 10 jogos na Arena Corinthians que o São Paulo não ganha, né? Isso é muito para um time do calibre do São Paulo, né? O primeiro tempo não teve muita chance do São Paulo. No segundo tempo, o São Paulo ainda tentou ainda relevar, tentou trocar mais passes, abrir a jogada, tentou observar mais, ter mais amplitude e o São Paulo melhorou. O São Paulo teve um gol anulado também, né, no jogo, realmente estava anulado. Eu acho que foi uma partida ok do São Paulo, né? Eu acho que o São Paulo está no caminho. Eu acho que um reforço importante para o São Paulo é o Galopo, que é um bom jogador, um grande jogador, e o Nicão, que pode, né, nesses partidos que ele jogou bem. Eu acho que ele pode agregar muito ao São Paulo. Mas tem que ter paciência com ele, porque antes não deu certo e agora pode ser que alavanque um pouquinho mais o time do São Paulo, né? Eu acho que o São Paulo tá bem e só para avisar, começou já a 3, a 2 e a 4, né? A rodada da produção começa na terça, já com Corinthians e São Paulo, Bragantino e Palmeiras, vão ser jogos bons, Água Santa e Santos. Vocês vê, acho que um jogo também vai ser interessante a gente conferir, vai ser Guarani e Mirassol, quarta, 9h35 lá no Brinco de Ouro, né? Que fizeram a patifaria de botar Guarani e Ponte Preta no mesmo grupo, só para não ter o clássico derby campineiro. Acho isso ridículo. Mas não é um absurdo pensar que os dois podem passar. Podem, mas só que tem um Palmeiras no grupo, né? E o Palmeiras está embalado, né? Embalado, entre aspas, que eu falo que são 2 vitórias importantes, né? Agora o gramado vai mudar e acho que eles vão jogar na Arena Barueri. Então, galera, sobre os paulistas, é isso aí. Acho que o Campeonato Paulista ainda vai crescer muito ainda. Vai ter muito jogo bom que a gente vai poder conferir e sempre vai ter análise aqui. Galera, agora é a vez do Campeonato Carioca, né? Começando a falar do Flamengo, né? Flamengo que já jogou 3 jogos, né? Tem uma vitória e 2 empates, mas ainda não perdeu, né? Tá em oitavo, uma campanha ruim do Flamengo, mas também um pouco entendível, porque o Flamengo tá sem seus titulares, só com o time da base, sub-20, né? Estreou bem, ganhando ao Dax por 4-0 na Arena Amazônia. Depois empatou com o Nova Iguaçu em 1-1, um jogo que o Nova Iguaçu poderia ter ganho. E depois empatou, depois não jogou, né? E depois, o próximo jogo do Flamengo foi contra o Portuguesa, num jogo tipo morno demais. Um jogo muito ruim, um jogo que você via a molecada sentindo o ritmo do jogo, né? Primeiro tempo o Flamengo não chutou no gol, acho que o goleiro do Português não sujou o uniforme. O Flamengo, o Mário Jorge não conseguiu botar o Flamengo pra cima contra o Português, com todo respeito à Portuguesa, né? Que pensando a grosso modo, o Português tinha que ganhar, né? Que tem um time mais experiente e tudo mais. O jogo foi lá no Rio Grande do Norte, na Arena das Dunas. Mas foi um resultado justo, né? Não adianta você falar que não foi um resultado justo, porque foi, né? Eu acho que os melhores do Flamengo foi o Verton, né? E o Peterson, né? Então, pra você ver, né? O Flamengo, próximo jogo, vai enfrentar, se eu não me engano, o
Sampaio Corrêa, né? Lá no Mangueirão, quarta, 9h30. Né? Eu acho que o Flamengo tem que se recuperar. Provavelmente vai ser o time titular agora. Né? Começar a ser o time titular, mas o Flamengo tem que se recuperar, porque tá mal. Thiago Maia, de novo, hum, não mostrou porque veio no Flamengo. Né? Mais um jogo ruim do Thiago Maia, mais um jogo ruim do Mateuzinho. O Mateuzinho que tá assim, com aquela iminência de ir pro Botafogo. Não foi pro Corinthians, porque o Flamengo quis ser o rei da cocada preta, enrolou, mas no fundo não quis liberar. E o Thiago Maia não foi pro Inter, então o Flamengo tem que, se quiser botar um time mais competitivo, tem que se desfazer de alguns jogadores. Um deles é o Mateuzinho, o Pablo e o Thiago Maia, que eu acho que não tá agregando mais nada do Flamengo, né? Faz tempo isso que não tá agregando. Eu acho que o Flamengo tem tudo para crescer nesse campeonato agora com o time titular, né? Agora a gente vai falar sobre o Fluminense, né, que é o líder, né, do Campeonato Carioca. O Fluminense que estreou com um empate com o Volta Redonda em 1x1, né, aquele lance polêmico lá do Volta Redonda. O Fluminense ganhou o Portuguesa 2x1 em casa e depois ganhou o Audax 1x0 e hoje fez 3x0 no Nova Iguaçu, né, que para quem não sabe era o líder do campeonato. O Fluminense mais uma partida boa, mesmo com o time reserva. O Renato Augusto estreou, virou líder Fluminense. Assim, os moleques de Xerém brilhou e eu acho que com justiça, né? Com justiça que o Fluminense é o líder. Né? Muita gente achou que não ia, mas é. O próximo jogo do Fluminense vai ser contra o Bangu na quinta, 9h30 no Luso Brasileiro, né? E o Fluminense vai ter que, né, segurar a bronca da liderança, né? Se o Fluminense ganhar o Bangu, que é bem provável, né? Eu acho que o Fluminense já vai com o time titular, se eu não me engano. E pra segurar a bronca pra ser líder, né? E o Flamengo tem que crescer também pra tentar os quatro grandes, né? Passar. Os quatro mais conhecidos do estado do Rio de Janeiro. Mas só que, pelo que eu tô vendo, vai ter que ganhar o seu jogo, né? E o Fluminense está se distanciando cada vez mais. Né? Eu entrei no caso do Flamengo aqui, porque para você ver a discrepância do Fluminense e do Flamengo. O Fluminense tem 10 pontos, o Flamengo tem 5. São 5 pontos de vantagem. Descolou. Né? Então, agora a gente vai falar um pouco do Botafogo. O Botafogo que estreou bem, ganhando o Madureira 1x0. Né? Ganhou o Bangu de 2x0, depois perdeu pro Boa Vista de 1x0 e ganhou o São Paulo de 2x0. O destaque do Botafogo é o Júnior Santos, que continua fazendo uma boa partida com a camisa do Botafogo, vem jogando bem, vem fazendo partidas consistentes. Né? O Botafogo às vezes dá uma. Não é uma crise, mas às vezes uns apagões no jogo. Você pode observar isso em alguns jogos. Né? E você pode ver isso no próximo jogo do Botafogo contra o Portuguesa, terça-feira. Vai ser um jogo interessante pro Botafogo. O Portuguesa é um time que não fica muito lá atrás. Vai ser pau a pau esse jogo, né? Então acho que o Botafogo tem que abrir o olho, né? Apesar de estar ali na vice-liderança com 9 pontos, tranquilão, né? Mas tem que abrir o olho se quiser sonhar coisas grandes nesse campeonato carioca. Mas o Botafogo, a atenção do Botafogo tá na pré-Libertadores, que vai começar daqui a um mês, se eu não me engano. Então, o Botafogo tem que dividir por essas duas atenções. Então vamos ver, né? Se o Botafogo também estava atrás do Ronald do Novo Horizontino, vamos ver se vai se concretizar. E o Mateuzinho, que é do Flamengo, se vai se concretizar. Se for, vão ser dois reforços bons pro Botafogo para continuar, para estar nessa temporada. O Jefinho entrou de vez, né? No time jogando muito. E o Luiz Henrique vai vir e vai agregar bastante o Botafogo. Vai transformar o Botafogo num time mais rápido, né? Que a temporada passada. Agora falando do Vasco, né? O Vasco que iniciou a sua trajetória no campeonato ganhando Boa Vista 2x0, uma partida boa. Depois o Vasco empatou com o Sampaio Corrêa no jogaço 3x3, que o House fez aquela falha bizonha. E o Vasco depois ganhou o Madureira 2x0 e hoje empatou com o Bangu em 2x2, né? Que o pai tirou a camisa lá, comemorou, um minuto depois foi lá, tomou o gol, né? O Vasco. Tem coisa que só acontece com o Vasco na história, né? E uma dessas foi o jogo do Bangu hoje lá no Mané Garrincha. O Vasco que tá se reforçando, contratou agora os Freza lá dos Old Boys, né? Pra tentar fazer o time do Vasco deixar mais moderno, um time mais rejuvenescido, né? Mas trouxe o Vitor Luiz, né? Então, não acho bom pro Vasco, né? Acho que é ruim pro Vasco. E alguém vai perguntar: o que você achou do Vasco? Cara, o Vasco, tipo, tinha obrigação de ganhar, né? Porque praticamente tava jogando em casa e porque o Vasco tava com um jogador a mais, né? E o Bangu no segundo tempo melhorou bastante, né? O juiz foi
a arbitragem foi, digamos, complicada, digamos, bem, né, em alguns lances, mas aquele lá no Bangu foi pênalti, sim. Eu achei pênalti, mas teve uns lances lá que ele expulsou o jogador do Bangu, e depois no mesmo lance ele não expulsou, no outro lance ele não expulsou, que era o mesmo lance. Foi aquela enrolaçãozinha de sempre, né? De campeonato carioca, né? A Ferd nunca toma vergonha nisso. Próximo jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu, né? Não vai ser Nova Iguaçu, vai ser no Parque do Sabiá, Minas. Mas um jogo vendido, né? Eu não concordo muito com isso, o Campeonato Carioca ser fora do Rio, né? Você tem estádio para ser jogado. E o Vasco tem tudo pra ganhar esse jogo também, né? Fazer mais 3 pontinhos aí pra ir a 11, né? Mas o Vasco também tinha tudo pra ganhar também o glorioso Bangu e não foi. Então, abre o olho, Vasco. Tu vai ter que contratar pra esse Brasileirão, senão vai passar perrengue novamente. Então, galera, o Campeonato Carioca é isso. Curta, comente, compartilhe pra me ajudar esse meu novo trabalho. E é isso, galera. Agora é o Campeonato Mineiro, né? Falando do Campeonato Mineiro, que já tá na segunda rodada, né? Começou quarta-feira, com o Cruzeiro ganhando o Vila Nova 2-1, empatando com o Atlético 1-1. Um jogo polêmico, né? Porque teve um lance lá que até o Ronaldo publicou no Twitter dele que, né? Como isso não foi pênalti? Como isso não foi pênalti? Na minha visão, né? Que eu não tava em campo, é aquilo. Quem tá em campo consegue ver uma coisa, quem não tá conhece outra. Eu vi pênalti, sendo bem sincero, eu vi pênalti. Mas eu gostaria de saber de vocês cruzeirenses se realmente foi pênalti, não foi, e o que aconteceu, sem clubismo, né? Mas o Cruzeiro precisa reforçar mais esse time aí, gente. Precisa reforçar um pouquinho mais esse time para não passar perrengue na primeira divisão. Vendeu o Bruno Rodrigues pro Palmeiras, né? Que parte do torcedor do Cruzeiro gostava, parte da torcida do Cruzeiro não gostava. Eu acho que o Cruzeiro tem que contratar um meio-campista, eu acho um meio-campista e um volante. Precisa contratar, de preferência. E um centroavante matador. Mandou o Gilberto embora, foi pro Juventude e mandou o Henrique Dourado também embora, tá no Portuguesa de São Paulo. Então acho que precisa contratar um centroavante, fazedor de gol, né? Mais novo. Ou então pegar a molecadinha da base que foi visitar a Copinha, fez uma boa campanha, que pode agregar muito esse time do Cruzeiro, pelo menos nesse Mineiro, para fazer uns testes, eu acho que tem que ser feito. Então, o Cruzeiro tem tudo para ainda para crescer nesse campeonato, tudo para se classificar, mas tem que ligar o alerta que o próximo jogo do Cruzeiro é o clássico contra o Galo na Arena MRV, sábado 7h30. E falando já do Galo, o Galo iniciou sua campanha perdendo para o Patrocinense 2-1 e depois fez um 4-0 sonoro no Democrata de Governador Valadares. Então, estreia do Gustavo Scarpa, né? Estreou bem, na minha opinião, fez uma partida correta, dando verticalidade para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro agora tem com as suas atenções voltadas direto para contra o Cruzeiro, que é o clássico sábado. Esse jogo eu quero conferir, eu quero assistir, quero fazer depois análise sobre esse jogo, que eu acho que vai ser um jogaço. Então o Galo tá é aquilo, né? Ganhou um, perdeu outro. É que o Campeonato Mineiro tá começando agora, né? Começou na quarta, então lá pra quarta, quinta rodada que a gente vai conhecer os verdadeiros que já estão mais evoluídos, digamos assim. Mas o Galo estreou mal, né? Mas conseguiu se recuperar bem contra o Democrata, fazendo um 4-0 sonoro, uma partidaça do Hulk, né? Que deu um passe, se não me engano, pro Zarate fazer o gol. Eu não vi o jogo completo, só vi um pedaço desse jogo, né? Sendo bem sincero com vocês, igual do Cruzeiro eu vi um pouco. E né, o Hulk já tá aqui já mandando aquele coracebo dele. Então o Galo finalmente venceu, né? Bem, estreou, caiu na arena do Galo, o Galo bica. Então tá lá, Galo 4-0. Scarpa estreou, de volta ao Brasil. O, acho que é o grande destaque. Maurício Lemos também fez um gol, né? E é isso, né? O Edenilson também, acho que fez um, né? Então, estreou mais o filho, que vai nascer. Uma bonita atitude. E o Galo tá aí, galera. O próximo jogo é contra o Cruzeiro. Acho que o destaque do Mineiro, por exemplo, foi o América, né? 2 jogos, 2 vitórias, 12 gols e um gol tomado, né? Ganhou o Pouso Alegre de 6-0 na estreia, com aquele 5 gols do Mastriani, que se eu fosse o Cruzeiro, investia mais dinheiro nele, porque vale a pena. Que é impossível o cara não querer jogar, né,
nossa primeira divisão do que preferir jogar a segunda divisão. Mas dizem que tem no Atlético Paranaense. Não sei se isso é verdade. Torcedor da América, me salva aí. E galera, curte, comenta, compartilha aí pra me ajudar. Se inscreva também. E o América, né, fez 6-0, incontestável. Depois fez 6-1 no Ipatinga, e Ipatinga no Ipatingão. Pra você ver, 6-1 como o América Mineiro é, né? América Mineiro, nosso glorioso América Mineiro, né? 6-1, tranquilinho. Na partida segura do América, o adeus do Mastriani, como já tinha, né? Então, o do Cruzeiro nem adianta, a não ser que atravesse a negociação, que vai ser muito difícil, né? O, o Galo, aí tá indo mesmo para o Atlético Paranaense, né? Grande contratação para o Atlético Paranaense, Mastriani, né? Uma coisa que eu vejo muito no na América Mineiro é que tem muitos bons jogadores, cara, e conseguiu ser rebaixado. Eu acho isso lamentável. O jogo do América contra o Itabirito, sábado, 4h30 na Independência. Provavelmente o Itabirito acabou de subir, vai ser mais uma vitória do América, né? Do Coelhão. Do Coelhão, né? Então, agora o América. Relaxa, próximo jogo em casa contra o Itabirito, no domingão aí, né? Domingão não, no sábado, 4h30, né? E Campeonato Mineiro foi isso, galera. Galera, agora são os gaúchos, né? Antes, comenta, compartilha, curte e se inscreva, galera, para me ajudar. Para que, se você curtir, vai entender que vai matar mais longe para mais pessoas esse conteúdo. E isso é bom para mim. Esse é o meu novo trabalho, galera. Isso me ajuda muito. Então vamos lá. O Internacional, que estreou ganhando a Avenida de 1-0, é o único invicto. Único não, né? Porque o RX também tá invicto. Estreou ganhando a Avenida 1-0. Depois foi pro Noroeste do Rio Grande do Sul enfrentar o São Luís. Empate em 0-0. Depois ganhou o Ipiranga em casa 3-0. Falando do Inter, Inter fez uma partida boa, né? Agora o Inter, vamos ver se deslancha. O Alan Patrick, né, estreou, marcou, né? E o Inter fez uma boa partida, na minha opinião, né? Os titulares voltaram, o Alário jogou. Então, acho que o Internacional tem um bom time. Pode chegar na final do Gaúcho? Pode. O Inter só não é mais líder ainda porque não ganhou o seu jogo contra o São Luís, não seria com 9 pontos. Então, o Inter dominou primeiro tempo, segundo tempo o Inter só fez mais aquela administração do, do jogo, na minha opinião. O Johan jogou, o Ener Valencia jogou, o Aranx fez gol e o Inter esse ano vai tentar ganhar todos os títulos que vai disputar, né? E o tão sonhado Grenal tá chegando, né? Daqui a um tempo vai chegar, então aquilo ali é um campeonato à parte, como dizem. Então, o Internacional agora é voltar, continuar essa batida para tentar se distanciar mais dos o vice-líder que é o Juventude, né? O Internacional que joga o próximo jogo enquanto o Guarani, né? De Guarani de Bagé, lá na Estrela d'Alva, né, em Bagé, a quarta, e depois o Inter pega o Caxias, né, lembrando o último jogo daquele Inter Caxias, que teve aquela pancadaria no estádio, né, vão se reencontrar de novo no sábado, né, eu quero ver esse jogo também, é sempre interessante o reencontro. O Inter continua líder, o Internacional continua bem no Campeonato Gaúcho, acho que é o melhor time gaúcho por enquanto, né, nem por isso, mas demonstrando um bom futebol, né, e o Internacional tem tudo para seguir nessa batida. E agora o Grêmio, né? Como disse, vai ter Grenada com o tempo. O Grêmio, né? O tricolor gaúcho que estreou, né? Tomando aquela virada contra o Caxias 2-1, né? Fez uma partida inconsistente. Depois ganhou o São José tranquilamente 4-1. Tomou aquele susto, mas 4-1 bem tranquilo. E depois o Grêmio ganhou o Brasil de Pelotas de 1-0. Lá no Bento Freitas, né? Brasil de Pelotas que tá lá embaixo, né? Eu acho que o Grêmio fez uma partida interessante, consistente, mas ainda precisa ainda de um centroavante, galera. O Grêmio precisa, depois que perdeu o Soares, né? Eu gostaria de falar aqui a ressaca de Soares, né? Porque o Inter mandou não, né? O Soares foi embora, né? Foi pro time do Messi lá no Inter de Miami e tentaram iludir os torcedores com a chegada de Gabigol, mas não vai, né, galera? Provavelmente não vai. Também com Cavani também, provavelmente não vai sair do Boca Juniors, né? O primeiro tempo foi ruim, o segundo tempo foi bom do Grêmio, eu achei. Depois de algumas substituições. O Grêmio, né? O Grêmio, sabe? Acho que
precisa crescer. Eu acho que o Grêmio pegaria alguns jogadores da Copinha para implementar, porque o Grêmio tem uma safra muito boa, ainda mais de pontas, né? Tanto direito, tanto esquerdo. Também, também acho que o ponto forte da base do Grêmio é esse, né? Sempre teve Ferreirinha, Everton Cebolinha e por aí vai. Então tem o, acho que Jadriel, que é o atacante da Copinha, que fez bastante gols. O moleque joga muito. Eu acho que poderia dar aquela lapidada nele agora no Campeonato Gaúcho para ver se ele pode, quem sabe, jogar um Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Grêmio está na Libertadores, então o Grêmio tem que abrir o radar para fazer novas contratações aí, né? Para esse próximo desafio que é o Campeonato, que é a Copa Libertadores, né? Então tem que o Gaúcho vai servir para nivelamento de alguns, né? Que para muitos campeonatos estadual não tem muita significância, como São Paulo e Rio, que é chamado Paulistinho ou Carioquinha. Lá, né, eu acho que ainda tem uma importância. E daqui a pouco vai ter um Grenal batendo a porta. Então o Grêmio tem que abrir os olhos e piscar o alerta. Igual o Internacional. Só que o Internacional está com um time um pouco mais sólido. O Grêmio ainda tem que fazer ali uma, duas contratações. Eu acho que principalmente ali no ataque o Grêmio precisa. E ali no meio de campo. Um volante eu acho que o Grêmio precisa também. Agora, galera, falando do Caxias, né, que estreou ganhando bem o Grêmio 2-1. Tá invicto, 3 jogos, uma vitória, 2 empates, né? Empatou com o Ipiranga em 2-2 e agora empatou com o São Luís ontem em 2-2. Eu vi esse jogo só um pedacinho, eu vi pela internet. E o Caxias começou bem, começou fazendo um jogo interessante, começou com iniciativa, jogando para cima do São Luís, mas, mas não, depois deixou escapar a vitória. O Caxias também tem um time bom, um time interessante. O Caxias que tá, se eu não me engano, na terceira divisão. Foi na terceira divisão que tava na quarta, ganhou o Portuguesa, subiu. Então o Caxias, para a terceira divisão, tem que abrir os olhos, né? Fazer mais algumas contratações para que possa continuar, né? O time da Serra Gaúcha tem tudo para essa temporada subir para a segunda divisão, creio eu. Tem grandes jogadores, mas ainda precisa fazer algumas contratações, né? O, o Grenada da Serra Gaúcha precisa fazer as contratações. O próximo jogo do Caxias é contra o Brasil de Pelotas, no Centenário, em Caxias do Sul, né? Um jogo interessante, né? O Brasil de Pelotas que precisa da vitória, que tá lá embaixo, e o Caxias está invicto, né? Se o Caxias ganhar, dependendo do resultado, pode até dormir na liderança, né? E vamos ter um Grêmio Juventude, daqui a pouco vamos ter um Caju, né? O próximo jogo do Caxias é o Inter no Beira-Rio, uma sequência, assim, chato pro Caxias, mas se o Caxias nessa sequência de 6 jogos fazer 4, de 6 pontos fazer 4, tá ótimo, né? O Caxias já vai a 9 e os 8 primeiro avançam para a próxima fase do Gauchão, né? Agora vamos falar do Juventude, né? Rival do Caxias, né? Lá de Caxias do Sul, Juventude que está na primeira divisão subiu, parabéns Juventude, estreou bem ganhando Santa Cruz, fazendo 1-0, depois fez 4-0 no Guarani no Guarani de Bajá. 4-0 foi no Alfredo Jaconi, não foi, foi na Montanha dos Vezes, que o Alfredo Jaconi tá sendo reformado para fazer algumas manutenções na iluminação e no campo para entrar no adaptamento, falo isso, do Brasileirão. E depois, né, foi derrotado por São José por 1-0, né, no sintético. E o próximo jogo do Juventude é contra o Grêmio, na Arena do Grêmio. O Juventude contratou o Gilberto, estava fazendo um bom campeonato, ainda não tinha tomado gol até perder para São José, né? O Juventude é o vice-líder, né? 3 jogos, 2 vitórias. Jogou contra o São José, né? Tomou um gol ainda no primeiro tempo. O São José dominou o início ali, né? No passe da areia, deu uma dominada. Depois o Juventude cresceu. O, o Juventude teve que se adaptar àquele gramado lá, né? Que é o sintético, mas não conseguiu. O São José que fez uma boa campanha na Copinha, jogo, entrou no grupo do Flamengo, né? O Juventude que foi eliminado também na Copinha, mas o Juventude era líder, deixou a liderança para o Inter. O Juventude, para a Série A, tem que trazer mais alguns reforços. Trouxe o Gilberto, tem um Nenê lá, mas ainda tem que. Eu acho que o Juventude precisa ali de fazer reforçar nas laterais ali, né? Para
para poder fazer um bom futebol na Série A e não ser rebaixado de novo, né? E daqui a pouco também, Grêmio e Juventude eu considero um clássico, são dois times grandes do Sul, lá do Rio Grande do Sul. Eu considero o Juventude bastante grande, eu gosto do Juventude, o time do Alfredo Jaconi. Então acho que o Juventude precisa, né, não pode ficar perdendo esses pontos bobos aí. Com todo respeito ao São José, mas São José só tinha um ponto. E o Juventude era o líder e não tinha tomado gol. Acho que o problema do Juventude foi demorou para se adaptar ao campo do Passo da Areia. Então, galera, é isso sobre o resumo dos estaduais. Tentei fazer um resumo dos 3, 4 ou 2 jogos que teve cada estadual. Então, galera, preço encarecidamente que vocês comentem, curtem, compartilhem e se inscrevam também para me ajudar, galera. Para me bater minha meta, por favor. Mesmo isso é meu trabalho. E, galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Um abraço e tchau, tchau.